Olá, muito bom estarmos juntos, conversando e ampliando nossa capacidade de reflexão a respeito do nosso dia a dia e das coisas que nos acontecem. Nossa reflexão de hoje é sobre um texto do portal Momento Espírita, que é intitulado Deus, onde estás? E esse título, né, nos remete a um questionamento usual para o ser humano dos momentos de crise, de dificuldade, nos momentos em que o desespero bate à porta. E é interessante pensar por que nós queremos saber nesses momentos onde está Deus. Porque Jesus nos disse que o reino de Deus é dentro de nós e que o reino dos céus é em outro lugar. Então é muito interessante nós pensarmos que se o reino de Deus é dentro de nós, Deus está em nós, né? Ele vive em nós e essa condição está diretamente vinculada à nossa origem. Porque se nós vivêssemos em Deus, nós seríamos parte integrante da divindade. E nós somos criação da divindade. Nós somos individualização dos elementos criados por Deus. Se eu posso assim dizer, porque nós somos a individualização do princípio inteligente, manipulamos a matéria. Então, nessa individualização de elementos criados por Deus, nós temos origem divina. Se nós vivêssemos em Deus, a gente teria o panteísmo, que significa o quê? Nós faríamos parte de um todo, nós nos desligaríamos desse todo, teríamos a nossa vida, após a vida a gente voltaria para o todo. E as nossas experiências, a nossa vivência seria compartilhada nesse todo. Então, na verdade, nós não teríamos evolução individual. O conceito é bem abstrato, mas é por aí que caminha. Então, se o reino, e por isso Jesus diz que o reino de Deus está em nós. Então, se nós queremos saber onde está Deus, nós precisamos olhar para nós. Porque nós temos aí algumas considerações importantes. O Espiritismo, quando nos traz a questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus, ela rompe com um Deus personificado. Porque não pergunta quem é Deus, pergunta que é Deus. E aí acaba com todo um mito da divindade, porque nos coloca Deus como algo. E a resposta confirma isso quando nos diz inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, como inteligência suprema e causa primária, Deus está em tudo que ele criou. Nada o supera. Nada é mais inteligente ou nada é princípio básico, porque ele é a origem de tudo. Ou nele está a origem de tudo. Vocês percebem como é difícil para a gente, muitas vezes, explicar Deus, porque todos os nossos referenciais são de alguém.
E a hora que o Espiritismo nos traz essa noção de algo, acaba com aquele conceito de que Deus nos coloca no colo, de que Deus nos ouve, de que Deus cuida de nós como um pai zeloso. Aí vocês podem falar assim, não, mas Jesus disse que ele era um pai. Sim, depende de como se considera o pai. Porque para Moisés, Deus era um ser vingativo, até cruel muitas vezes. Jesus vem trazer a imagem de um Deus compreensivo, um Criador justo, compreensivo e amoroso, que dá aos seus criados, às suas criaturas, ou, se considerar como pai, dá aos seus filhos aquilo que eles necessitam para evoluir. Quando vem o Espiritismo e traz que é Deus, a gente começa a perceber a evolução do conceito de Deus e o quanto ela está à frente da nossa compreensão. Porque para aqueles homens, um Deus compreensivo, justo, era uma coisa complicada. E para nós, quando nós perguntamos, Deus, onde estás? Nós queremos, na verdade, dizer que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou por nossa conta. Nesse momento em que nós perguntamos e agimos dessa forma, nós vemos Deus como um ser justo, bom, compreensivo, um pai, né? Algo, não um ser no sentido de espírito, mas de alguma coisa, ou nós estamos achando que estamos sendo castigados, penalizados, injustiçados. Porque aí a gente se aproxima muito do Deus mosaico. Nós fugimos até do Deus cristão. E fica muito difícil nós lembrarmos daí que nós temos Deus em nós por origem. E que nessa origem ele está sempre presente. Não de forma personalista ou individualista. Ele não está contando os cabelos da minha cabeça, ele não está contando as folhas da árvore. Ele criou leis que favorecem esta relação, que fazem com que ele cuide do universo todo, porque a gente tem que expandir um pouco também e pensar que ele não olha só para a Terra. Ele cuida, ele cria permanentemente. E tudo isso Jesus nos fala. Ele fala, meu Pai obra o tempo todo. Né? E nesse conceito de que Deus trabalha, ele está em permanente criação. E nessa criação, ele cuida da criação. Mas ele não cuida de forma a prestar atenção e interferir. E aí a gente percebe a grandiosidade divina, porque ele não interfere. Ele criou leis tão perfeitas e imutáveis que agem sobre toda a criação e dessa forma mantém a ordem e corrige os rumos necessários. Porque toda lei já traz implícita nela a correção. Fazendo uma comparação bem básica com a lei humana, que é imperfeita, é mutável, é todo o oposto da lei divina. Muitas vezes é injusta e muitas vezes é até contrária à lei divina. Mas quando nós não usamos cinto de segurança, a lei já prevê a multa para quem não usa. Então isso já está resolvido. E na multa já está previsto. Se eu não pagar em tal prazo, eu vou ter juros, eu vou ter acréscimo, eu vou ter multa em cima de multa. Prevê lá os pontos na carteira de motorista. Então tudo
tudo está previsto na lei. Na lei divina também, essa correção, porque a gente tem que entender que esta situação não é punitiva, né? Nem é castigo, porque eu infringi a lei. Só que eu não tenho capacidade de infringir a lei, porque a lei já prevê que eu posso infringir e ela já corrige. Então, o processo é mais ou menos esse. Quando a gente fala da lei divina, é importante lembrar que a gente não está falando apenas da lei moral. Quando se fala da lei divina, nós falamos de todas as leis que regem também a matéria, como a lei da gravidade, a lei de atração e repulsão de corpos. Então, são uma série de leis que vão reger a matéria e a relação do espírito com a matéria. O que é interessante nesse processo é que os homens não conseguem criar essas leis. Eles conseguem até reproduzir essas leis em condições especiais de laboratório, mas não conseguem criar uma nova lei da gravidade. Eles conseguem até dificultar a ação da lei da gravidade em alguns corpos, em condições especialíssimas de temperatura e pressão. Mas eles não conseguem, por exemplo, fazer com que a Terra pare de sofrer o efeito da lei da gravidade, que o nosso corpo físico pare de sofrer o efeito dessa lei e, inclusive, da lei de agregação e desagregação de matéria. Porque isto é feito pelo comando do espírito. Então, nós agregamos matéria para encarnar e desagregamos a matéria depois de desencarnados. Ou seja, com o afastamento do espírito, a matéria desagrega. Tudo isso é lei divina. Eu não sei como que isso funciona, mas eu sei que funciona. Eu não tenho ainda a condição, conhecimento e desenvolvimento moral para saber como funciona e como faz. Isso, quem sabem, são os espíritos que se tornaram puros, como Jesus. Ele sabe como faz, mas ele também não faz, porque a lei é divina. Ele consegue agir com a lei. Ele se torna um co-criador. Então, nos momentos em que nós estamos com problemas, se nós entendermos esses problemas como ferramentas evolutivas, nós não vamos querer saber onde Deus está, porque nós já vamos saber que Ele está conosco no momento em que a sua lei está nos levando a um processo de evolução. Que a meta é essa, porque a dor vai existir. Na nossa condição evolutiva, ela ainda é presente, porque ela, na verdade, é o grande impulsionador do nosso desenvolvimento. Porque quando nossa vida está tranquila, tudo maravilhoso, calmo, papapá, a gente nem se preocupa em evoluir. Quando a coisa começa a ficar difícil, é que a gente lembra que tem um processo pela frente. Então, a dor é um impulsionador, mas o sofrimento é uma escolha. Eu posso optar por sofrer, no sentido de que eu quero reclamar, eu quero me revoltar, mas eu também posso entender o objetivo daquela dificuldade. E aí eu não vou me revoltar, aí eu vou procurar tirar o aprendizado devido dessa condição. E eu quero ler para vocês um trecho do livro A Gênese, que é o último livro da codificação, que está no último capítulo desse livro, quando fala da regeneração da humanidade, do sinal dos tempos, né, da nova geração. É o capítulo 18. Eu vou ler um trecho, vou ler o item terceiro. Ele é curtinho, só para a gente perceber como que Deus age. Olha que incrível, né? O movimento progressivo da humanidade é natural. E daí não se segue que Deus seja indiferente a esse movimento evolutivo. Por quê? Depois de ter estabelecido as leis, ele não se recolheu à inação.
deixando que as coisas caminhem por si só. Aqui eu estou dando uma resumida no texto. E aí vem o texto literal. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Esse pensamento, que em tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Cessasse ele um só instante de atuar, e o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus, pois, vela incessantemente pela execução das suas leis. E os espíritos que povoam os espaços são os seus ministros, encarregados de atender aos pormenores, dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. Então, neste conceito, nós percebemos que Deus age pela sua lei e que espíritos como Jesus, como nossos anjos de guarda, como os benfeitores que nos ajudam, cada um no seu nível evolutivo, alguns muito mais próximos de nós, outros mais distantes moralmente e espiritualmente, agem como intermediários da divindade, nos amparando e nos fortalecendo. Então lembremos que Deus está em nós por nossa origem e que por isso ele vai permanecer. Na verdade, nós precisamos pensar se nós estamos próximos a ele e se nós estamos próximos a esses espíritos definidos aqui por Kardec como ministros de Deus encarregados de atender aos pormenores. Porque, de um modo geral, nós somos socorridos e amparados todas as vezes que pedimos. Mas, de um modo geral também, e com muita facilidade, nós nos afastamos desses irmãos. E aí nós deixamos de ouvir as orientações e muitas vezes nos metemos em muita confusão. Então é pensar nisso, lembrar sempre que como nós somos o espírito, o ser humano, a humanidade é o ápice da criação divina. E como ápice da criação divina, nós temos todas as potencialidades a serem desenvolvidas para que nos tornemos espíritos puros. E nessa trajetória nós vamos aprender de boa vontade e vamos, quando resistirmos muito, ter situações um pouco mais difíceis para equacionar. Mas é só assim que nós evoluímos, sempre com o reino de Deus em nós, em busca do reino dos céus, que é a terra dos bem-aventurados. Sejamos felizes quanto nos é possível, rumo à nossa bem-aventurança, com a certeza de que Jesus é um dos principais ministros de Deus em nosso orbe. É o espírito mais puro que habitou a terra. E é ele que coordena toda uma equipe que nos ajuda e nos dá todo o assessoramento e o amparo que nós tanto necessitamos. Lembremos mais desses amigos e ouçamos mais os conselhos que nos são dados, coerentes com a lei divina. Muito obrigada, se cuidem e fiquem bem.